Dias após o acidente ferroviário em Adamuz, na província espanhola de Córdoba, os técnicos ainda estão a analisar os dados do comboio que descarrilou no domingo. A colisão, que causou pelo menos 43 mortos, reabriu o debate sobre a segurança ferroviária na rede de alta velocidade do país. No hay accidentes excesivamente graves como este que se conozcan en la historia del ferrocarril del AVE desde el año 1992. Todavía nos queda ver más causas, sobre todo las cajas negras y ver ese. Yo creo que la clave está en el vagón 6. Ese es el que nos va a dar más información junto con la caja negra del tren, porque si hubiera ocurrido algo antes de ese punto, la caja negra nos va a decir hay una deceleración, hay un movimiento, hay un efecto látigo, porque todo eso te lo dice la caja negra. Más luego la declaración del propio maquinista, como te decía, ¿vale? Que puede ser crucial en este aspecto. Entre as diferentes teorias que têm circulado, este especialista considera que a ocorrência não se deveu a uma ruptura do carril e alerta que esses danos poderão ser consecuencia del propio accidente. La rotura de carril es una cosa bastante complicada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque si un carril de cualquier punto de la vía ferroviaria de alta velocidad en nuestro país, en España, se rompiese, ¿vale? Tal y como aparecen las imágenes que hemos estado viendo, pues nos daríamos cuenta, habría enviado señales a todos los trenes de circulación. Lo que sí es posible que haya pasado y lo que hayamos visto, que con motivo de que algo ocurriese, por eso te digo que las pesquisas están también en el vagón 6 para saber qué es lo que ha pasado con ese vagón, posiblemente cuando pasara por ese punto, el propio buggy arrastrara parte de la vía y rompiera esa vía. Por tanto, no sería la causa del accidente, sino sería una consecuencia a posteriori del accidente. Na sequência do desastre e após relatos de incidentes nas vias, a velocidade em alguns troços foi limitada a 160 km por hora. Ursula von der Leyen defendeu mais uma vez a independência europeia no seu discurso no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, na terça-feira. A Presidente da Comissão Europeia apelou à Europa para aproveitar o momento para o fazer, referindo-se à pressão de Donald Trump sobre a Groenlândia e as suas políticas expansionistas. Geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity, to build a new form of European independence. Embora esta não seja a primeira vez que von der Leyen apela a uma maior autonomia, o seu discurso assumiu um novo significado no contexto da crise extraordinária que opõe os dois lados do Atlântico. O presidente dos Estados Unidos da América ameaçou impor uma tarifa de 10% a 8 nações europeias, todas membros da NATO. Donald Trump está a tentar forçar a venda da Groenlândia, um território dinamarquês. A ameaça pode abalar 80 anos de aliança e alimentar sérios receios de uma fratura irreversível. As tarifas de Trump entrarão em vigor no próximo mês, a menos que os europeus que apostam na diplomacia para acalmar os ânimos consigam convencê-lo a mudar de ideias. Os presidentes do Azerbaijão e da Arménia participaram num painel de discussão da Euronews no Fórum Económico Mundial em Davos. Foi a primeira vez que surgiram juntos desde a assinatura de um acordo histórico de paz, mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca em agosto. O acordo pôs fim a 3 décadas de conflito, no que o mundo espera que seja o início de um capítulo próspero para uma região marcada por um passado difícil. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirma que a paz é uma decisão ativa que os líderes devem continuar a procurar para evitar conflitos prolongados. We took situation into our hands, and we did it. We restored justice, international law, our sovereignty, territorial integrity, and then we achieved peace. And then we stopped. And for a leader of the country which suffered for 30 years to stop at the right time is a very responsible and very important decision. We could have continued. I want to be very open with you and with the audience, but that would lead to endless wars.
That would lead to more sufferings, more victims. O presidente da Arménia ecoou uma mensagem semelhante. Աշխարհը շատ ավելի վատ իրավիճակներ է տեսել։ Մարդկային զոհեր միլիոնավոր եւ այլն, բայց իրավիճակից դուրս ենք եկել։ Նույն Եվրոմիության այսօրվա գոյությունը պայմանավորված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ճանապարհների փրկրկով։ Ընդամենը 12 տարի հետո այդ արդեն համաձայնագիրը կնքվեց։ Արդեն տեսեք Երևանում մարդիկ գնում են ադրբեջանական վառելիք եւ մեքենաներ են վարում։ Տարիներ առաջ երբ որ դրա մասին խոսեիք, ինչ որ ճշտամական վերաբերմունք կար այլ կերպ ընդունվեր։ Բայց սա այն իրականությունն է, որում հիմա մենք ապրում ենք։ Os dois líderes foram acompanhados pelo presidente sérvio Aleksandar Vučić, que diz que o mundo está a caminhar para um lugar sombrio, exortando os líderes mundiais a darem prioridade ao multilateralismo em detrimento dos interesses nacionais. Everybody is taking care of its own national interests. Nobody cares about multilateralism, and this is the biggest mistake that all of us made in the past, and now no one can correct it. This divorce between US and Europe is not going to be just a temporary issue. It's going to last for quite a more time, and at the end we'll all have to pay the price. O líder sérvio advertiu que as tensões entre os Estados Unidos e a Europa irão prejudicar principalmente as nações mais pequenas. A líder da direita radical francesa, Marine Le Pen, adotou um tom mais suave ao responder às perguntas dos juízes durante o seu julgamento de recurso em Paris esta semana, negando qualquer irregularidade. Segundo a condenação, Le Pen esteve no coração de um sistema entre 2004 e 2016 em que assistentes parlamentares pagos pelo Parlamento Europeu exerciam funções partidárias, prática que é proibida. Le Pen afirmou no julgamento de recurso que o seu partido não tinha nenhum sistema para usar indevidamente os fundos da União Europeia. No ano passado, a líder do Rassemblement National recebeu uma condenação de 5 anos de inibição para cargos públicos por uso indevido de fundos europeus. Com o seu futuro político em jogo, a principal figura da direita radical francesa está a recorrer de sentença, juntamente com 10 dos 24 membros do partido que foram condenados. O julgamento, que decorrerá até dia 12 de fevereiro, é crucial e vai determinar se Le Pen poderá concorrer às eleições presidenciais de 2027. É uma espécie de versão polaca da série televisiva de culto Breaking Bad. 3 homens da região da Podláquia, no nordeste da Polónia, foram detidos depois de ser desmantelado um laboratório de droga num local isolado. Era aí que produziam metanfetaminas, ou seja, o chamado cristal, substância psicotrópica conhecida dos telespectadores da série. Foram apreendidos quase 720 quilos desta droga, com um valor no mercado negro de cerca de 8,5 milhões de euros. Os homens arriscam uma pena de até 20 anos de prisão. O mau tempo tem assolado o sul de Itália ao longo dos últimos dias. O alerta vermelho em vigor na região foi, entretanto, prolongado até quarta-feira devido à passagem do ciclone Harry. As últimas 24 horas trouxeram condições adversas à Sicília, Sardenha e Calábria, com tempestades generalizadas e trovoadas, ondas de até 10 metros de altura e ventos a mais de 120 km por hora. Na Sicília, algumas regiões foram duramente atingidas e, em Catânia, algumas ruas ficaram inundadas devido à força do mar. Várias famílias tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros, especialmente na periferia sul da cidade. Já na Calábria, a água subiu mais de 1,5 metro acima do nível do solo em algumas localidades. As autoridades estão também a avaliar os danos após 3 dias de alerta vermelho na Sardenha. O sobrinho do Ayatollah Ali Khamenei diz à Euronews que o seu tio resistirá até à última gota de sangue. Atualmente médico no norte de França, Mahmoud Moradkhani é um opositor de longa data do regime iraniano. Fugiu do país aos 22 anos e chegou à França em 1986, 7 anos após a Revolução Islâmica. Diz esperar que o seu tio
seja um dia levado à justiça. Je ne pense pas qu'il soit sur le point de départ. Je ne pense pas qu'il abandonne. Ali Khamenei fait partie des dictateurs comme Ceausescu et ils resteront jusqu'à dernière minute. Ils croiront à leur vérité, à leurs paroles et ne peuvent pas accepter autre chose. E vão resistir jusqu'à dernière goutte de sang. Pela primeira vez no fim de semana, o regime confirmou a existência de milhares de mortos na repressão aos protestos. A agência de notícias dos ativistas pelos direitos humanos diz que são já 4 mil. Le nombre de victimes est beaucoup plus important. Et probablement le régime a vraiment ressenti un danger cette fois-ci et a voulu se montrer beaucoup plus violente pour calmer la population. Mais le peuple iranien en général, les Iraniens dans leur majorité, n'ont jamais accepté ce régime et n'accepteront pas. Et je pense que les mouvements ne vont pas s'arrêter juste par la répression. Morad Ghani acredita que o regime irá entrar em colapso por conta própria quando o líder supremo morrer, devido às rivalidades internas. Um cenário que lhe parece melhor do que uma intervenção estrangeira que, na sua opinião, poderia conduzir à anarquia e ao terrorismo. Conta ainda que alguns manifestantes se sentem traídos por Donald Trump, que initialmente os apoiou. Les manifestants, les Iraniens, ont cru que Trump ferait quelque chose, les aiderait militairement. Après l'histoire de Venezuela, il y a eu un espoir. Mais personnellement, j'ai jamais eu l'espoir en Trump et je suis pas en accord avec sa façon de faire et sa politique. Embora alguns observadores afirmem que o Ayatollah deseja nomear o seu filho Mojtaba como seu sucessor, Morad Ghani considera que o líder supremo ainda não se preparou para a sucessão e também não está a pensar na morte.